Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um vídeo da página Geografia com Futebol. Lembrando que a gente está no TikTok, Instagram e também no YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom, gente? Vamos lá, vamos curtir os vídeos, comentem, podem fazer a crítica construtiva, ela é sempre bem-vinda, né? A ideia da crítica é justamente para a gente tentar cada vez mais melhorar os nossos vídeos, né? Eu ainda estou começando, né? Nessa função de youtuber, porém, sempre aquele retorno de vocês é muito importante, tá bom, gente? Bom, o vídeo de hoje vai falar de um assunto que tem muito a ver com a nossa página, já que a nossa página é Geografia com Futebol. Perdão, a gente vai falar da relação, né, a chamada desigualdade futebolística e a relação entre a desigualdade econômica com a desigualdade no futebol. Bom, para vocês entenderem um pouco esse vídeo, eu acho que é legal a gente fazer uma breve introdução. Assim, gente, todo país, seja ele um país desenvolvido ou seja ele um país subdesenvolvido, vai ter aquela região onde ela é mais próspera, onde vai ter mais indústrias. Então esse fenômeno da economia é muito comum em vários países. Os Estados Unidos têm regiões mais ricas, né? Aquilo a gente chama de belts. A China vai ter aquela região mais rica e regiões mais atrasadas. O Brasil, né? Com algumas regiões onde há uma desigualdade regional e por aí vai. O futebol, ele é um esporte, mas ele também faz parte da sociedade e para um clube se desenvolver, ele precisa também de investimento econômico. Então, se a cidade é uma cidade rica, consequentemente, o futebol vai acompanhar o desenvolvimento da cidade. Consequentemente, os times mais prósperos de cada país geralmente estão em lugares onde as cidades são mais ricas, né? Lógico que há a exceção da regra, a gente sabe disso, porém é a exceção, né? A regra, a maior parte geralmente os clubes ricos estão nas cidades ricas, tá bom, gente? Então é o seguinte, a gente vai falar então desse episódio de 4 potências no futebol, são os maiores vencedores de Copa do Mundo, onde há bastante desigualdade entre as equipes e essa desigualdade reflete a questão econômica e também social. Brasil, Argentina, Itália e Alemanha. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu separei então esse vídeo, né, no YouTube em 2 partes. Essa primeira parte eu vou falar da Argentina e da Itália, e aí a segunda parte eu vou falar da Alemanha e também vou falar do Brasil. Eu já cheguei a fazer alguns vídeos falando sobre isso, né? Falei, por exemplo, um vídeo meu que viralizou bastante lá no TikTok falando sobre a Bundesliga, né? Sobre alguns clubes alemães, boa parte ficar na região da antiga Alemanha Ocidental. Porém, agora eu vou falar de um pouco mais detalhado esses vídeos, tá bom, gente? Bom, vamos então começar falando a primeira parte, que eu acho que é pra gente começar então, que seria falando da Argentina, terras dos nossos irmãos, atualmente, né, o atual seleção tricampeão do mundo, certo? Bom, a Argentina como país é um país grande, é um país que tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e tem uma população de 40 milhões de habitantes. Só que desses 40 milhões de habitantes, praticamente 1/3 da população da Argentina está em Buenos Aires, né, na cidade, né, capital do país, e na região da província de Buenos Aires, ou seja, na região metropolitana de Buenos Aires. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Buenos Aires, contando com a região metropolitana, possui 13 milhões de habitantes. O futebol não vai ser diferente, então isso reflete muito no futebol. Para vocês terem uma ideia, Buenos Aires é a cidade mais rica do país, né? Consequentemente a mais industrializada, e isso reflete muito no futebol, né? Como eu falei. O campeonato argentino atualmente conta com 28 equipes da primeira divisão. Dessas 28 equipes, 18 equipes estão na região de Buenos Aires, né? Seja na capital, né, que é chamada de Cidade Autônoma de Buenos Aires, ou então na região da província de Buenos Aires, algumas cidades adjacentes, que é o caso de Avejaneda, né, onde tem 2 clubes bem poderosos, que é o Racing Independente, que são clubes bem rivais, o Estudiantes de La Plata, por aí vai. Então isso é bem desigual. E, consequentemente, isso é uma coisa muito característica. Para vocês terem uma ideia, Buenos Aires é a segunda cidade do mundo onde tem mais clubes profissionais de futebol. É como se cada bairro tivesse seu time de futebol. Então isso é muito comum, né? Essa briga de inchada, né? Como diz as torcidas argentinas, né? Onde cada bairro tem aquele seu clube, né? Ou tem um estádio de futebol. A cidade de Buenos Aires só fica atrás de Montevidéu. Eu até vou depois fazer um vídeo sobre o Uruguai, né? Essa desigualdade do futebol uruguai. Mas isso aí vai ser para os próximos vídeos, tá bom, gente? Consequentemente, há um clube seleto
desses times. E esses times, eles são, digamos, os times mais poderosos da Argentina. Consequentemente, acentua as desigualdades futebolísticas, né? A desigualdade econômica da Argentina vai refletir no futebol. Esse clube dos 5 grandes, a gente chama de Top 5, foi criado a partir dos anos 70, eu acho que até um pouco antes, né? A AFA, que é a Associação de Futebol Argentino, que é onde media, né, os campeonatos, né, responsável pela seleção da Argentina, foi fundada em 1934. Consequentemente, os clubes mais poderosos acabaram ganhando um peso maior nas decisões da AFA. Quais são esses clubes? Boca River, que detém quase 40% de toda a torcida argentina, ou até mais. Aí depois tem o Racing Independente, que é de Avellaneda, né, que é o município vizinho, que são times bem poderosos. O Independente, o maior campeão da Libertadores. O Racing, né, um clube bem popular, um clube bem folclórico também. E o San Lorenzo, que também é um clube de Buenos Aires. Consequentemente, esses clubes são os clubes mais poderosos, digamos que eles mandam no futebol argentino. Óbvio que há uma briga, né, para diminuir esse peso desses clubes. Inclusive, há uma briga de talvez ter um grupo, né, que ele chama de ou um futuro sexto clube, né, ou então digamos que um segundo escalão, que é formado pelo Huracán, Vélez Sarsfield, que é um time que já foi campeão da Libertadores, mas não é considerado um clube popular, mesmo já tendo sido campeão da Libertadores em cima do São Paulo em 94, campeão em cima do Milan no Mundial de Clubes, ainda não é considerado um clube, digamos, dos poderosos argentinos. O Estudiantes, que é um clube que já tem 4 Libertadores, mas não é considerado o Big 5, e 2 clubes de uma cidade também que tem um futebol bem importante. Inclusive a cidade do Lionel Messi, que é o Rosário, onde está o Newell's Boys, time do Lionel Messi, e o Rosário Central, que é o time de outro conterrâneo que eu cheguei a fazer um vídeo na Copa do Mundo, que é do Di Maria. Mas, porém, essa desigualdade da Argentina é muito forte. Então, consequentemente, os clubes de Buenos Aires são muito mais poderosos. Isso reflete muito também na distribuição das equipes do Campeonato Argentino, beleza? Bom, falando um pouco aqui do futebol da Argentina, né, essa questão da desigualdade regional, social e futebolística, na Itália também não é muito diferente. Então, agora vamos passar para a segunda parte desse vídeo, que seria falando da Itália. Bom, a Itália teve um ano bem interessante. O Napoli, após mais de 30 anos, conseguiu ganhar o campeonato italiano, festa na cidade de Nápoles. Foi o primeiro título de Nápoles após a morte do Maradona, né, ídolo da torcida, né, principal ídolo do Napoli antigamente. Porém, o Napoli é a exceção da regra lá na Itália. E isso também é um reflexo também da Itália. A Itália é um país rico, é um país poderoso, né? É uma das maiores economias da Europa e também do mundo. Porém, a Itália é um país muito desigual. Então, é como se tivesse 2 Itálias. Existe o norte, que é rico, industrial, e tem a região pobre, que é considerada a região sul, que é considerada uma região pobre, né, que eles chamam de Mezzogiorno, e é uma região mais agrária, uma região onde boa parte da população está desempregada, vive na miséria. E isso refletiu também no futebol. As principais cidades do norte é Turim, capital da indústria automobilística, Milão, capital da moda, né, de várias grifes famosas, Gênova, que é um importante porto, terra então do Cristóvão Colombo. E esse desenvolvimento da região norte, comparado com a região sul, refletiu muito no futebol. Para vocês terem uma ideia, a maior parte dos campeões italianos fica na região norte. A única exceção é a Napoli, que tem 3 italianos, inclusive agora. E o Cagliari, que não é considerado um time da região sul, que na verdade é um time que fica na ilha de Sardenha, que é uma ilha próxima também da ilha de Sicília, e daí eles não consideram o sul, mas aqui eu vou considerar como um time do sul. Então, para vocês verem essa desigualdade. Roma e Lazio, geograficamente, não fazem parte da região norte italiana, fica mais no centro, porém Roma é a capital, como é o centro administrativo da Itália, também é uma cidade rica, né? Falando então um pouco da Itália, então o Napoli ele é um símbolo dessa resistência sulista. E, consequentemente, a região sul, além de ser uma região pobre, ela sofre o preconceito de boa parte dos italianos, inclusive dos moradores da região norte da Itália. A partir dos anos 80, esse panorama vai mudar. O Napoli vai ter nada mais, nada menos que a chegada do então Diego Armando Maradona. Isso vai mudar um pouco o patamar da equipe napolitana. Durante os anos 80, o Napoli vai fazer ótimas campanhas, inclusive sendo 2 vezes campeão italiano, com Maradona, campeão da Copa da UEFA, e durante os anos 80 vai haver uma grande rivalidade entre Napoli, que seria o time do Sul, ou seja, a resistência, o time pobre, a resistência sulista, contra a Juventus, que era o clube da região norte, o clube rico, o maior campeão italiano, clube então do Platini. Então, os anos 80 vai ter um duelo bem interessante, um duelo econômico
entre as duas equipes, Norte e Sul, e também um duelo de dois craques, né? Maradona, Platini, por aí vai. Então isso foi algo bem interessante nos anos 80. Napoli e Juventus, digamos que durante os anos 80 vai se tornar a maior rivalidade da Itália, inclusive mais do que as rivalidades locais, Roma e Lazio, Inter e Milan e por aí vai. Consequentemente, tem um episódio muito interessante que eu também cheguei a falar nisso, foi na Copa de 90. A Copa de 90 foi realizada na Itália. Consequentemente, a partida na semifinal foi entre Argentina e Itália. Bom, a Itália era a favorita, a Argentina não vinha bem, né? Tirando a vitória lá contra o Brasil, que eu não vou lembrar, né? Do gol de Canidia. A Argentina não vinha bem nessa Copa, estava chegando na semifinal aos trancos e barrancos, e a Itália vinha fazendo uma boa campanha. Não tinha levado nenhum gol na Copa e por aí vai. Aí o que acontece? O Maradona, ele ídolo da Napoli, consequentemente o jogo entre Itália e Argentina foi realizado em Nápoles. Maradona, ídolo do Napoli, fez com que a torcida napolitana ficasse dividida. Uma parte vai torcer para a Itália, óbvio, né? Mas outra parte vai torcer para o Maradona. Mas por que isso? Porque os napolitanos, eles nunca se sentiram italianos, devido ao próprio preconceito da população das regiões norte italianas. Aí, lógico, a Argentina acaba surpreendendo a Itália, vence nos pênaltis, né? Com 2 defesas nos pênaltis do lendário goleiro Goicoechea. Vai para a final, acaba perdendo depois para a Alemanha, mas enfim. Então vai haver esse sentimento bem interessante. Então, assim, a Itália, como eu falei, né? O Napoli, agora, esse título do Napoli, né? Depois de 30 anos, pode ser uma mudança, não só econômica, né? Para fazer com que haja uma atenção maior para a região sul italiana, que sempre foi uma região atrasada, e pode ser uma mudança também no futebol, fazer com que os times da região sul da Itália acompanhem, né? O caso da Napoli, e faça frente com os times da região norte, tá bom, gente? Bom, como eu falei, o vídeo acabou ficando longo, né? No próximo episódio eu vou falar com mais detalhes sobre a questão da Alemanha, que também tem essa divisão muito forte. No caso é leste-oeste, né? Que eu já cheguei a falar isso. E vou falar também do Brasil. Inclusive, depois, mais pra frente, eu vou fazer algumas séries especiais sobre o futebol em alguns estados do Brasil, né? Onde quase que ninguém fala, né? De alguns campeonatos estaduais. Beleza, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia do vídeo aí é essa, né? Vão lá, não deixem de se inscrever, curtam, compartilhem, indiquem para os seus amigos, façam a crítica construtiva. A crítica construtiva é sempre bem-vinda, tá bom, gente? E me despeço por aqui e desejo a todos um excelente final de semana. Abraço e se cuidem. Tchau, tchau.